Nesse devocional de hoje, irmãos e irmãs, eu quero trazer um alerta de Deus para mim e para você. Imagine se naquele grande dia você descobrisse que o seu nome não estava escrito no livro da vida. Vai ser desesperador. Vai ser terrível, irmãos. E isso está prestes a acontecer. É por isso que o Senhor Deus, Ele está nos dando oportunidade de arrependimento genuíno e verdadeiro. E eu quero contar para vocês algo que aconteceu esta madrugada, que até agora, irmãos, eu estou, sabe, pensativa, chorosa, e pedi ao Senhor, pedi ao Espírito Santo, se era para eu contar o que aconteceu essa madrugada. E o Senhor falou, não te detenhas, conte. Irmãos, eu estava em uma estrada com alguns irmãos, irmãs dentro do carro, dentro de um carro, e no meio do caminho, o irmão que estava dirigindo esse carro, ele lançou o carro em um precipício, mas era muito alto, irmãos. Para vocês terem noção de que era tão alto, que eu ainda conseguia pedir a Deus para que a gente não morresse. Só que o carro caiu ali e havia um rio e a gente caiu ali naquele rio e todos morreram. E logo depois eu já aparecia em uma fila, em um local, e tinha muitas pessoas ali naquela fila e as pessoas estavam alegres. Inclusive eram pessoas que estavam comigo ali no carro. E quando eu olhei, havia uma voz, quando eu vi, na verdade, havia uma voz chamando aquelas pessoas, falando o nome, Maria, João, sabe, falando o nome das pessoas. Eu via a voz falando o nome das pessoas, e no celular também aparecia a lista, irmãos. E quando eu procurei, eu não vi o meu nome, tinha o nome de uma Tâmara lá, mas não era o meu nome. E aquelas pessoas foram entrando ali por aquela porta, sabe, todas felizes, alegres, sorrindo. Inclusive, uma das irmãs que estava comigo no carro, ela dava tchau para mim, ela estava muito feliz que estava sendo chamada por aquela voz. E de repente todo mundo entrou, irmãos. E eu fiquei, eu não entrava. Irmãos, na hora me deu um desespero. E eu olhava para o celular assim, eu falei, deve ter alguma coisa errada. E de repente um homem aparecia, ele estava com umas vestes vermelhas, sabe, vermelho sangue, e estava como se fosse um general, com umas coisas douradas assim, sabe, uma veste muito bonita. E eu dizia para ele, moço, deve ter alguma coisa errada, porque o meu nome não apareceu aqui. Aí ele dizia assim, ele vai te chamar, mas ele está te dando uma oportunidade. Oh, irmãos, eu acordei desesperada, irmãos. Eu acordei, irmãos, angustiada, eu acordei aflita, sabe? Porque o meu nome não estava ali. E eu comecei a orar, eu comecei a chorar, eu comecei a falar com Deus, Deus, o que está de errado, Senhor? Por que o meu nome não estava ali? Por que eu não entrei? Inclusive aquele homem que jogou o carro, né, contra o precipício, ele também não entrou, ele não estava nem na fila, na verdade, a filha dele também estava no carro, nem ele nem ela estava na lista, também não estava na fila, irmãos, eu lembro muito bem disso. E eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, sabe, e o Espírito Santo começou a falar para mim algumas coisas que ele não estava agradando, sabe, porque você sabe que o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, como Jesus falou, ele disse que não nos deixariam só. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, irmãos. E é ele, sabe, quem geme com gemidos inexprimíveis e mostra para nós o que está de errado, onde nós estamos pecando, onde nós estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão endurecendo o coração para o Espírito Santo, irmãos. E o Espírito Santo, irmãos, é tudo que nós temos aqui na terra. É o Espírito Santo que vai nos ajudar, como eu disse, nessa caminhada cristã. Irmãos, e quantas pessoas estão se enganando, irmãos? Quantas pessoas acham que vão subir, mas não vai subir, irmãos? Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do desespero que vai ser naquele grande dia do juízo final? Que quando o Senhor começar a chamar as pessoas, e vai ter pessoas que não vai estar com o nome
escrito no livro da vida. Isso aqui é muito sério, irmãos. Jesus disse, aleluia, que apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Vocês lembram das virgens prudentes? Elas entraram, mas as virgens loucas, isso é sério, irmãos. Jesus não está brincando, não. Tudo que está na Bíblia está acontecendo, irmãos. As virgens loucas, elas não se prepararam e a porta estava fechada e elas não puderam entrar mais. Isso foi desesperador, irmãos. Jesus disse, eu não conheço vocês. Irmãos, me deu uma angústia grande, um desespero na minha alma. E eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, onde é que eu estou errando? Senhor, qual é o pecado que eu estou cometendo, irmãos? E é isso que agrada ao Senhor, irmãos. Eu falo isso para Deus, eu não tenho medo de morrer. O problema é morrer sem Cristo, irmãos. O problema é morrer e ir para o inferno. Então tem muitas pessoas que estão se enganando, sabe? Principalmente dentro da casa do Senhor, que acham que estão indo para a igreja, sabe? Que acham que estão fazendo a obra do Senhor, mas estão praticando iniquidade, estão, sabe, atoladas no pecado, atoladas no engano. E Deus está dizendo, se arrependam enquanto é tempo, sabe? Rasguem realmente o seu coração, confesse os seus pecados, as suas transgressões, confesse a sua maldade, como o Senhor disse lá em Isaías 59, que Ele queria um arrependimento genuíno, verdadeiro e sincero, irmãos. Quantas pessoas estão atoladas, sabe, na idolatria, idolatrando a santos, vivendo uma religião falsa, colocando deuses estranhos no lugar do Senhor. Isso vai ter consequência. Quantas pessoas estão dentro da igreja, eu não falo só líderes não, mas membros também, sabe, atolados no pecado, atolados no engano, fazendo coisas terríveis, achando que vão subir. E Deus, Ele está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam de verdade, para que as pessoas voltem para Ele de todo o coração. Irmãos, eu tive temor e tive tremor. E eu até perguntei a Deus, Deus, então quer dizer que se eu morresse hoje eu não ia subir, eu não estava salva, Senhor? Irmãos, eu não tenho vergonha de falar. Eu não tenho vergonha de falar aquilo que Deus está mandando, não, irmãos. E hoje, sabe, eu falei para Deus, Deus, me ajude, me mostre, Senhor, onde é que eu estou errando, Pai, porque eu não quero ficar aqui. Irmãos, quem ficar nessa terra vai ser desesperador, irmãos. A palavra do Senhor diz, sabe, que eles vão procurar a morte e não vão conseguir nem encontrar a morte. Vai ser, sabe, desespero, de ranger de dentes. Oh, Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo está falando que é tempo de abandonar o pecado hoje, sabe? É tempo do filho pródigo rasgar o coração e dizer, como ele disse lá em Lucas 21, Pai, eu pequei, eu errei, eu confesso o meu pecado. É tempo de voltar para a casa do Senhor verdadeiramente. Quantas pessoas estão na casa do Senhor, indo para a igreja, mas não estão salvas, estão se enganando, porque estão, sabe, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, irmãos. Isso é muito sério, isso é muito, sabe, é muito profundo isso, queridos. Eu falei para Deus, Deus, é para me gravar realmente esse devocional. O Espírito Santo falou, grave, porque você precisa falar, você precisa anunciar aquilo que eu estou mandando. Porque vivemos um momento de grande heresia, de escândalos, de tantas coisas acontecendo, quantas pessoas estão abandonando o Senhor. Ontem eu estava evangelizando um homem, sabe, que olhou para o homem, estava cheio de dor, cheio de feridas, dizendo que não ia mais para igreja nenhuma, que não existe igreja, aleluia, que é tudo engano, irmãos, e é isso que Satanás quer. Só que Jesus falou que o joio e o trigo era para ficar juntos. É isso que o diabo quer, te afastar da presença do Senhor, te afastar da igreja, endurecer o teu coração para você não congregar mais. Mas não faça isso, continue indo, continue ouvindo a palavra, continue tomando a Santa Ceia, continue renunciando, continue lutando contra o pecado, contra o engano, irmãos. Deus, Ele está avisando. Aí você pode ver assim, mas Jesus, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas Jesus pode voltar hoje para mim e para você. E para onde você vai? Para onde eu vou? Ah, irmãos, é tempo da gente vigiar verdadeiramente. É tempo, irmãos, da gente confessar os nossos pecados diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E se você sentir de Deus, compartilhe esta mensagem, porque o Senhor quer alcançar muitas pessoas. O Senhor está avisando a todo momento. Amém? Que Deus te abençoe e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a andar pela porta estreita. Amém.